Oi, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Seja bem-vindo a mais um vídeo de ensinamento, um vídeo de aprendizagem. A gente está falando muito, batendo nessa tecla sobre o criacionismo bíblico, sobre o livro de Gênesis. Por que Jefferson Noronha? Porque a igreja, né, o povo de Deus, o povo cristão precisa compreender melhor. Primeiro, a cosmovisão cristã, né? A maneira que a gente interpreta o mundo, que todo ensinamento nosso está embasado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, né? A respeito de criação, de queda e de redenção, a maneira que a gente enxerga o mundo, que a gente vive, que a gente interage na sociedade. Então, eu estou falando muito sobre o livro de Gênesis. Hoje eu quero falar a respeito quais são os principais patriarcas mencionados no Gênesis, no livro do Gênesis, no livro do início da Bíblia, lá a Bíblia sua que você tem aí na sua casa, meu amigo, minha amiga, a Bíblia que a gente deve ler, né? Eu estava pensando hoje, as pessoas gostam de falar em embate, conversar, debater ideias. Aí eu sou um pesquisador já faz alguns anos. Então a gente conversa com um aqui, outro acolá, e as pessoas sempre estão interagindo, querendo falar, sabe? Aí você olha para a vida cotidiana da pessoa, né? Seja homem, mulher, uma hora de Cidade Alerta da Record, uma hora de Big Brother, 2 horas jogando videogame, 2 horas assistindo um filme ou assistindo um seriado da Netflix. Não tem tempo para a Bíblia, né? Para ler a Bíblia, discorrer a Bíblia, estudar a Bíblia de maneira minuciosa, pesquisar ela, pegar nos livros, buscar sites confiáveis, né? Hoje a gente tem o auxílio tem o Google, tem várias fontes de pesquisas, como sites, blog. Aí tem inteligência artificial hoje, mas não, mas na hora de conversar, de debater qualquer coisa a respeito de modelos de mundo, de ciências de origens, de Bíblia, então a pessoa vira doutor, vira PhD, vira filósofo, vira, né, doutor em divindade. Então é muito sério, né? Eu estou falando essa palavra cabe para mim também. Então a gente tem que gastar tempo, gastar nossa vida com livro, com pesquisa, estudando, né? Seja qualquer tema. Eu gosto muito de biologia, eu gosto de cosmologia. Então eu pego esses livros e estudo a respeito do tema, do assunto, né? De pesquisador, de filósofo, de cientista, de escritor a respeito do tema. Então nós tem que ser assim para todo mundo, para mim, para você, para qualquer irmão, irmã, seja de que igreja, denominação, cristão, não cristã. Então a gente sempre gosta de estar falando, interagindo, né? Falar com conhecimento de causa, porque senão a gente vai cair naquela história como que é, Danny Kruger, o Danny Kruger, né? Que aquela história lá, síndrome do Danny Kruger. Então, pensa que sabe, mas não sabe. Então é sério. Então, para a gente falar, a gente tem que estar embasado em algo, né? Tem que ter um fundamento, tem que ter uma fonte. Então, o cristão, em suma, ele deve ler, estudar e pesquisar a Bíblia Sagrada. Vamos para a palestra, então? Senão o Noé não para de falar, mas é muito sério isso que eu falei. Serve para qualquer um. Serve para mim, para você que acompanha eu na rede aí. Né? Então, é isso. Você quer dominar um assunto, não precisa nem dominar, mas ter uma noção, né? Ter uma noção, assim, de algo. Então, as pessoas falam com ironia, comentam, querem, né? Às vezes a gente faz postagem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, aí a pessoa é até irônica no comentário, né? Ali na opinião. Então a gente olha para a vida da pessoa, para a pessoa uma hora de Cidade Alerta, desses jornais, telejornais que só falam da capital de São Paulo, de enchente, de chuva, de sequestro, de roubo, de assalto. Uma hora. Não tem uma hora para discorrer a Bíblia, mas uma hora para assistir o Cidade Alerta tem. Aí não tem 2 horas, né? Para estudar a sua Bíblia, a palavra de Deus, Gênesis, Salmos, qualquer livro da Bíblia. Mas 2 horas, 90 minutos, 1 hora e meia para assistir o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, tem. Não tem uma hora, né? Para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para pegar nos livros, mas para ficar assistindo Big Brother tem. Então é sério, isso daí é para é uma autorreflexão, uma reflexão introspectiva que a gente deve fazer. Ah, eu não consigo dominar, não consigo entender, eu não consigo mexer com a inteligência artificial ainda. Ah. Né? As coisas, tchum, não é assim. Se você tem uma capacidade cognitiva, um intelecto, um cérebro,
para armazenar conhecimento, buscar informação, meu filho, depende de você. Então vamos para a palestra aqui. Quais são os principais patriarcas mencionados no Gênesis? Os principais patriarcas mencionados no Gênesis são Abraão, Isaque e Jacó, e suas histórias desempenham papéis fundamentais na formação da identidade do povo de Israel e na narrativa bíblica. Primeiro, Abraão. Papel central. Abraão, inicialmente chamado Abrão, é considerado o patriarca original e é fundamental para a história da salvação. Deus fez uma aliança com ele, prometendo que sua descendência se tornaria uma grande nação. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Então nós vemos Abraão, né, o livro de Gálatas fala que dos que são da fé são filhos de Abraão. Né? Abraão foi um homem chamado por Deus, Deus trabalhou poderosamente na vida dele, né? Teve alguns como que se fala assim, algumas adversidades que ele enfrentou, né? Não foi um homem perfeito, mas foi considerado o pai da fé. Então o papel central dele, ele inicialmente, né, Abraão, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. É considerado o patriarca original e é fundamental, né, a história da salvação. Deus fez uma aliança com ele, prometendo que da sua descendência se tornaria uma grande nação. Exemplo de fé. Sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus é um exemplo marcante de fé e confiança. Gênesis capítulo 22. Abraão é frequentemente chamado de pai da fé, devido à sua resposta obediente ao chamado divino. Né? No texto lá fala que o menino estava indo, o pai estava indo, né? Aí ele falou, pai, nós vamos para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão falou, Deus proverá, né? Nesse texto chamado Jeová Jiré, o nome de Deus, que o Deus é o Deus da provisão. Abraão, ele acreditava tanto em Deus, no Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus do Gênesis, o Deus do início, que ele mesmo tirando a vida do filho dele, ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar. Então ali foi provado sua fé verdadeiramente Deus. Abraão amava a Deus de todo o seu coração. E Abraão ia, né? No que levantou, Deus falou, não precisa mais. Né? Deus proveu o cordeiro. E nós vemos essa história, né, marcada lá em Gênesis, no capítulo 22, onde está falando de Abraão, o primeiro patriarca, né? O papel central dele, né? Deus mudou o nome dele e fez uma aliança com ele, prometendo uma descendência. Chamou ele Ur dos Caldeus e prometeu e cumpriu. Deus foi fiel para com a vida de Abraão, e Abraão, como que diz, foi recíproco para com Deus. Né? A Bíblia fala em Hebreus 11, 6, eu gosto de citar muito esse texto, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso aconteceu com Abraão e acontece com aqueles que têm fé e acreditam verdadeiramente em Deus. Então, esse foi o primeiro patriarca, né? Nós estamos falando a respeito do quais são os principais patriarcas mencionados no Gênesis. O primeiro é Abraão, o segundo é Isaque. Isaque que é filho de Abraão, né? Filho da promessa. Isaque, filho de Abraão, e Sara é visto como filho da promessa, nascido quando seus pais eram idosos. Ele representa a continuidade da aliança feita por Deus com Abraão. Esse é o Deus qual é o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Esse Deus que fala, né? Em 1 Coríntios 10, 13 fala que se Deus é fiel, mesmo que a gente não permaneça fiel, e a gente vê que Abraão pisou na bola, tanto ele como Sara na caminhada, mas Deus fez a promessa e cumpriu na vida de Abraão, né? Através de Isaque, nascendo no ventre de Sara. Então, Deus é maravilhoso. Então, o segundo patriarca é Isaque, filho da promessa, né? Filho de Abraão, e Sara é visto como filho da promessa, nascido quando seus pais eram idosos. Ele representa a continuidade da aliança feita por Deus, por Deus com Abraão. Então é isso, meu amigo, continue na sua fé, a fé que vence o mundo.
continue acreditando nesse Deus, né? Não seja um fideísta, uma fé cega, porque o cristianismo ele está embasado em história, arqueologia. O cristianismo é uma cosmovisão coerente e consistente, não ilude ninguém. Se você está sendo iludido, é pelo sistema religioso, por um líder picareta, né? Um pseudo-cristão, mas a palavra de Deus, através do Deus Todo-Poderoso, não ilude. O que ele falou para Abraão, ele cumpriu na vida de Abraão, trouxe Isaac, e Isaac se tornou o segundo patriarca, né? Conflitos e legado. A história de Isaac inclui conflitos familiares, especialmente entre os filhos de Esaú e Jacó, que reflete as tensões e dinâmicas sociais da época. Gênesis capítulo 25 a 27. Isaac também é um símbolo do cumprimento das promessas divinas, filho da promessa, né? Então Deus fez a promessa e cumpriu. Fez a promessa para Abraão na velhice ainda, né? Tanto é que lá em Gênesis capítulo 18 fala que Sara riu quando os anjos falaram. Então, por isso que se chamou Isaac. Isaac no hebraico significa riso, se você não sabia. Então, às vezes, você pode estar rindo aí, né? Não, mas Deus é fiel, Deus é todo-poderoso. Explique para mim a vida, né? O ser humano, a vida, o planeta, o jeito que a gente está aqui. Então, é um ato de fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, fala que pela palavra do Senhor, o mundo foi feito das coisas que a gente não vê, mas Deus chamou à existência. Né? E em Romanos também fala que Deus chama as coisas que não são, como já fossem. Então, quando está falando desse texto lá em Romanos, Paulo, ele está falando de Abraão. Então, Deus chamou Abraão, né? E Abraão saiu da sua terra, acreditou, confiou na promessa de Deus, na palavra de Deus. Seu filho Isaac, que é o segundo patriarca, né? Dos maiores patriarcas lá do Gênesis, também. Então, na vida de Isaac, houve muitos conflitos e legados. A história de Isaac inclui conflitos familiares, né? Ali tem o texto, eu não vou relatar aqui agora, mas Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, né? Deus falou que era Sara que ia dar o filho. E quando Deus fala, meu amigo, minha amiga, fala na sua palavra, pode usar um homem, uma mulher de Deus pregando o evangelho também, mas Deus fala conosco, e falou. Só que eles quiseram colocar a charrete na frente dos cavalos, né? Quiseram ajudar, dar uma mãozinha para Deus, porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus é todo poderoso, ele é dono da existência, ele é dono do cosmos, dono das estrelas, é dono do sol, da lua, é dono da minha vida, da sua vida. Lá o Salmo 24, versículo 1, fala que de Deus é a terra, a sua plenitude, e todos os moradores que nela habita. Escute, Deus nunca perdeu a soberania dele. Deus é todo poderoso, é o dono do céu, da lua, das estrelas, dos seres físicos, dos seres espirituais. Então, se Deus falou, fez uma promessa na minha vida e na sua vida, creia e busque em Deus. Uma das promessas que eu criei, acreditei, quando eu vim para o Evangelho, quando o Senhor Jesus me chamou, né, me curou, me salvou, me libertou, era de eu ter uma família. Hoje eu tenho uma família, né? Eu tenho a Simone, eu tenho o Rafael, eu tenho o João Pedro, eu tenho a minha sogra. Então, eu tenho uma família. Então, Deus me deu, ele foi fiel. Eu criei, acreditei, pedi com fé, com oração, buscando a face de Deus, e Deus veio de encontro. Assim como Deus falou para Abraão e deu seu filho Isaac, Isaac nasceu, filho da promessa, e nós vemos Deus trabalhando grandemente na vida desse patriarca. O terceiro patriarca é Jacó, pai das tribos de Israel. Jacó, filho de Isaac, é conhecido como Israel, após o encontro com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Ele é o pai das 12 tribos de Israel, cada uma representada por seus filhos. Histórias de luta e transformação. Sua história inclui disputas com seu irmão Esaú e sua relação com Labão, que ilustram temas de luta, engano e redenção. Gênesis 25 a 36. O nome Israel simboliza não apenas uma identidade pessoal, mas também a identidade coletiva do povo hebreu, que se tornou o povo de Israel, né? Israel é o primogênito de Deus. Aí, o que você quer dizer com primogênito? O primogênito não quer dizer o primeiro criado, é o primeiro de uma série. Isso aqui pode até responder os testemunhos de Jeová, que fala que Jesus é o primogênito, o primeiro criado. Jesus nunca foi criado, Jesus é Deus, autoexistente. A Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse fala isso. Então aqui nós vemos também Israel. Israel é o primogênito de Deus. E não é o primeiro povo. O primeiro povo criado foi Adão, Eva, Abel, Caim, Sete, Enos, Noé. Então nós vemos aqui que
Israel é o primogênito de Deus, primeiro povo, né? Primeira nação santa, é separada, escolhida por Deus, sacerdócio, né? De Deus. Então Jacó é o terceiro patriarca. Nós estamos falando então nessa palestra minha quais são os principais patriarcas mencionados no Gênesis. Eu falei de Abraão, eu falei de Isaac, agora estou falando de Jacó. Então a história de Jacó, Jacó quer dizer suplantador, enganador, né? Ele enganou, vem enganando até que ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, ele se transformou, Deus transformou. E é assim que acontece. Nós vemos na narrativa dos evangelhos, né? Nós vemos a história de Saulo de Tarso na estrada de Damasco, que teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome dele para Paulo. Então, quando a pessoa tem um encontro com Deus verdadeiramente, arrepende dos seus pecados, sua vida pecaminosa, e daquele senhor que tomava conta da sua vida, seja a arrogância, a prepotência, os vícios, a vaidade, aí o senhorio da vida dele se torna Jesus. Ele muda, ele transforma, ele nasce de novo. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó encontrou com Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da Bíblia. Com Deus sempre estou falando aqui na minha rede, né? Então é isso daí. Jacó. Influências na narrativas. O estabelecimento da aliança. As histórias dos patriarcas estabelecem a base para a aliança entre Deus e o povo de Israel. Cada patriarca recebe promessas que se desdobram ao longo das gerações, moldando a história do povo hebreu. Modelos de comportamento. As vidas dos patriarcas servem como exemplo de fé, obediência e falhas humanas. Suas experiências refletem a relação complexa entre Deus e os seres humanos, mostrando tanto a fidelidade divina quanto as fraquezas humanas. Então, se você tem uma ideia de perfeccionismo, não, a gente deve estar nesse caminho de santidade, buscando a presença de Deus, mas a gente erra. Eu louvo a Deus porque a Bíblia não omite os erros, principalmente dos patriarcas, né? Pisaram na bola, erraram feio, mas não deixaram de estar ali crendo, acreditando, esperando a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus na vida deles. Fundação das tribos. Os filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel, que são fundamentais para a estrutura social e religiosa do povo hebreu. A narrativa dos patriarcas não apenas conta suas histórias pessoais, mas também explica como essas tribos se originaram e se organizaram. Então a gente deve ler Gênesis é início, a gente deve ler qualquer coisa, né? Você vai começar a assistir uma série, um filme, ler um livro, comece do início, mas comece pelo início, meio e fim, termine, aprenda, conheça, aprenda as coisas tão importantes a gente aprender, né? Eu estava conversando hoje com um homem a respeito do automóvel, meu automóvel está com um problema lá, e sempre a gente está levando para o mecânico, mas tem coisa que a gente pode resolver. Então hoje o conhecimento está tão acessível, né? Aí, ó, celular, tanta notebook, internet, tanta coisa na palma da mão da gente. Então tem coisa que a gente deve aprender, porque para a gente viver, ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, mais em paz, viver bem, o planeta está indo, o planeta tem tudo que a gente precisa, e o ser humano correndo desenfreadamente, que nem louco, que nem doido, sem paz, não dorme atribulado, estressado, sabe? Fica, no dia de hoje já pensando no dia de amanhã, no dia depois de amanhã, no final de semana, o que vai fazer mês que vem. Oh, aquieta teu coração, né? Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor. Aquietai-vos. Se aquieta o seu coração. Compreenda a Deus. Leia a história a respeito da criação. Por que tanta dúvida na cabeça? Por que tanta perturbação na cabeça? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A gente precisa de fé. Todo ser humano exerce fé. Se a sua fé não estiver em Deus, vai estar em chupa-cabra, boitatá, mula sem cabeça, saci-pererê, ET, vampiros, tanta coisa, né? Então, a fé tem que estar uma fé racional, uma fé embasada na palavra de Deus, uma fé que faz a gente se aproximar mais desse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus de paz, de perdão, de misericórdia, de amor, esse Deus de comunhão, esse Deus que levantou esses três patriarcas aqui, Abraão, Isaac e Jacó. Perdão. Temas universais. As histórias dos patriarcas abordam temas universais, como fé, luta pela sobrevivência, identidade familiar e relações interpessoais.
Esses temas ressoam através das gerações e continuam a ser relevantes para as tradições religiosas contemporâneas. Em resumo e encerrando, os patriarcas Abrão, Isaque e Jacó são figuras centrais no Gênesis que moldam não apenas a narrativa bíblica, mas também a identidade cultural e religiosa do povo israelita. Suas histórias estabelecem as bases para a compreensão da relação entre Deus e seu povo ao longo da história bíblica, ao longo da história bíblica. É o que eu falei, vamos ler essa história bíblica, vamos entender, sabe? Não é, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja, mas por quê? Fazer o quê na igreja? Eu tenho que ir na igreja, sabe fazer o quê? Pedir perdão dos meus pecados, agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo que eu como, pelo que eu bebo, pelo que eu visto, pelo que eu durmo, pelo que eu faço na sociedade, e orar, interceder, pedir para Deus misericórdia, perdão, amor, interceder pelas pessoas, principalmente as pessoas que não vieram ainda ao entendimento de Jesus como Salvador, não vieram ainda crer no Evangelho. Então é isso, eu preciso entender. Ir para a igreja, para quê? Para me comprar um carro, para me trocar meu relógio, para me fazer uma operação plástica, as mulheres para colocar silicone, e para fazer botox, e para fazer tanta coisa. Eu não prego contra isso daí, eu acho que o ser humano é livre, desde que não obstrua a sua caminhada com Deus. A única maneira é viver na prática do pecado, da desobediência, da rebelião. Agora, vamos priorizar o que deve ter prioridade, é Deus. Deus é o dono da vida, é o dono da salvação, é o dono da paz. O que nós estamos buscando, sabe? Eu estou lendo aqui, eu falei numa palestra para trás aí sobre criação, hoje estou falando sobre os 3 patriarcas. É conhecimento bíblico, a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, na tentação, falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus falou na oração sacerdotal em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, que você está buscando, igual eu falei, Cidade Alerta, Big Brother, jogo do Corinthians, seriado do Netflix, sabe? Vamos priorizar as coisas que de fato têm valor. Sabe, a nossa vida tem valor. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou sangue puro. Olha o jeito que Deus se doou. E você quer as coisas de Deus. O que você está se doando para Deus? O que você está buscando em Deus? Então Deus é uma realidade, sabe? A gente tem muitas respostas na sociedade, mas para mim que sou cristão, a resposta da vida, da criação, da salvação, da perdição está na palavra de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender, sabe? Senão eu vou ter uma vida atribulada. Quantos lares atribulados, pessoas que se falam de Deus, você vai para dentro da casa de pessoas, um lar pervertido, perturbado, oprimido. Onde que Jesus está? Jesus cura, liberta, traz paz. Onde que Jesus está? Jesus está onde? Só na igreja? Na religião? No dia de culto? Na quinta, na quarta, na sexta? No domingo, no sábado? É só nesses dias que você tem paz, que você tem alegria, que você tem vontade de viver? Saiu do culto, você volta para a depressão, para o síndrome do pânico, para a bebedeira, para fumar, para fazer tanta coisa. Vamos acordar, povo de Deus, sabe? O Senhor Jesus falou que se não fosse abreviado o dia da volta dele, nenhuma carne se salvaria. Olha que sério que é isso. O ser humano não quer tudo. Quer tudo. Quer iPhone, quer viajar para os Estados Unidos, quer trocar, quer comprar carro elétrico, né? quer pegar o último celular top. Não quer Deus. Não quer Deus. O ser humano não quer Deus, não quer saber do Evangelho que está lá na palavra de Deus. Até um pseudo-evangelho aí, né, um evangelho light, um evangelho água com açúcar, ele até se submete, né? Se submete porque tem troca recíproca. Esse evangelho pode dar carro, pode dar casa. A Bíblia não promete nada disso. A Bíblia promete vida eterna, salvação na pessoa de Jesus. Bens materiais, coisas desse mundo corriqueiro, qualquer um pode ter, cristão, não cristão. A diferença do cristão é que está com a bênção de Deus, né? É cristão, aquilo que a palavra de Deus fala, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Está buscando a Deus? A palavra de Deus fala que as bênçãos seguirão aqueles que creem. A bênção não segue. É promessa, como foi feito para Abraão. A bênção vem sobre as nossas vidas, assim como veio sobre a vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Temas universais. As histórias dos patriarcas abordam temas universais, como fé. Abraão foi pai da fé, né? Isaac foi um homem de fé, Jacó foi um homem de fé.
luta pela sobrevivência, desbravaram, né? Eram nômades, moraram em tendas, né? Identidade familiar e relações interpessoais. Eram homens que tiveram famílias, né? E famílias grandes. Esses temas ressoam através das gerações e continuam a ser relevantes para as tradições religiosas contemporâneas aqui, né? Estamos seguindo aí, né? O cristianismo, né? Que vem do judaísmo, que vem desse povo que recebeu as promessas, né? Recebeu o chamado de Deus e deram continuidade. Vamos dar essa continuidade que nem esses patriarcas fizeram. Abraão, Isaac e Jacó. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.